Canal LPM Canaã. Uma palavra de graça e paz para a sua vida. Muito bom dia, mais uma vez estamos entusiasmados hoje com uma mensagem muito especial. Dá uma olhadinha aqui embaixo, ó, a purificação do leproso, tá bom? Então, é a purificação e a unção do leproso, poderoso, né? Mas que história esquisita é essa? Nós vamos tirar muito proveito do Antigo Testamento, trazendo, olha, eu vou te orientar uma coisa, ao ler o Antigo Testamento, sempre leia olhando para Jesus. Mas antes eu quero me apresentar, eu sou o pastor Adenelson Botelho, tá aqui embaixo o meu contato, tá bom? E se você necessitar de oração, quiser saber onde é o prédio que nós estamos ali orando pelas pessoas, inclusive eu quero orar por você, liga para mim, manda um WhatsApp, esse número é um WhatsApp, manda um WhatsApp. Pede a localização e eu te mando os horários, mando tudo, tá bom? Nós somos do Ministério Luz para o Mundo, somos filiados ao Ministério Vinha Internacional, tá bom? Inclusive nós estamos em mais de 40 países e isso é poderoso, tá bom? Então, eu quero inclusive dizer para você, né, pastor Aloysio Silva, tá? Ele também tem canal, eu gostaria que você seguisse ele e continue a divulgar, dê o seu like, divulgue esse canal, tá bom? Divulgue essa mensagem porque ela vai ajudar muitas pessoas, inclusive você. Vamos lá então? Orando primeiro. Espírito Santo nos dá sabedoria, nos dá entendimento para compreendermos a Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Então nós vamos falar hoje sobre a purificação e a unção do leproso. Eu quero primeiro te dizer que a lepra ela é um símbolo do pecado na palavra de Deus. Tá? O Velho Testamento ele nada poderia ser mais terrível do que alguém ter lepra. Só para você ter noção da situação, como quem se fosse uma condenação, querendo ou não, é uma condenação. Essa pessoa ela era expulsa da cidade onde ela estava dentro, ela era condenada a viver isolada, fora da cidade. Ela não poderia mais voltar para sua casa, ela não poderia mais estar com seus filhos, ela não poderia mais abraçar sua esposa, não falar de um homem, né, no caso aqui, mas se fosse uma mulher, a mesma coisa, sabe? Nunca poderia fazer parte do culto na congregação, sabe? A lepra, portanto, ela representa a separação, o desfavor, o julgamento, conforme eu falei, causado pelo pecado. Então não havia cura para a lepra. Sabe? E o resultado era a morte. Quer ver? Vamos ver aqui a projeção. Romanos 6:23, ele diz, olha o que apresenta aqui. Ele diz, olha, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá? Então já está falando claro aí, né? Então era um tipo de condenação. Conforme nós fizemos aqui uma comparação aqui dizendo que é similar ao pecado, é a mesma coisa, né? A pessoa pegou lepra, meu irmão, não tinha cura. É morte mesmo, sabe? E nós vimos isso plenamente, né? A próxima projeção, bota para nós a próxima projeção aí, para a gente dar uma olhada no versículo, para a gente fazer já o comentário sobre o próximo. Ele está dizendo, olha, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Tá vendo? Então a cruz ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que já somos salvos, ela é poder de Deus. Então escute, uma característica particularmente terrível da lepra, que eu quero já te falar. Eu falei esse versículo para você ver onde é que entra a história hoje dessa lepra, comparada hoje com o tempo de hoje, o tempo da nova aliança. A lepra, a questão da lepra é que ela destruía a pessoa aos poucos. Ela ia produzindo insensibilidade e depois os membros das extremidades do corpo começavam a cair os dedos, caía desconjuntando, até o ponto da pessoa ficar completamente desfigurada, sabe? Em Levítico 14 nós temos a descrição de como o leproso curado ele poderia ser purificado, sabe? E esse é um quadro alegórico de como nós somos purificados pelo Senhor, sabe? Abre para nós aí o Levíticos 14, do 1 ao 7, para a gente dar uma olhada, nós vamos ver esse texto e depois nós vamos caminhar ele aqui dentro dele, discorrer. Pronto, eu já vou lendo ele aqui porque eu tenho já a leitura. Vamos lá, ele está falando o seguinte, disse o Senhor a Moisés, esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. A lei do leproso, olha o que dizia, ele será levado ao sacerdote e esse sairá fora do arraial. Ele falou, e o examinará
Aí ele diz assim: se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que tome para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas. Aí ele colocou: e pau de cedro, e estofo carmesim e isopo. Aí ele disse assim: mandará também o sacerdote que imole uma ave num vaso de barro, sobre águas correntes. Escute, sobre águas correntes. Ele falou: tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o estofo carmesim, e o isopo, e os molhará no sangue da ave que foi imolada. A ave foi imolada, ele vai pegar a ave viva e vai molhar lá. Aí ele depois colocar sob águas correntes. Aí ele disse: e sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes aquele sangue, sabe? Então ele vai lá falar assim: ele declarará limpo e soltará a árvore viva, a ave, falando de árvore é ave, a ave viva para o campo aberto. Então escute, o leproso ele era trazido. Então a primeira coisa que o texto diz é que o leproso era trazido. Isso indica a presença, sabe, de uma terceira pessoa. Se nós formos olhar, o leproso ele representa, eu sei que é desagradável o que eu vou falar agora, mas muitas vezes ele representa eu e você em pecado, porque nós estamos comparando o pecado, tá entendendo? Mas agora nós temos uma terceira pessoa aqui, e nós, para exemplificar isso, nós vamos utilizar esse tipo de comparação, tá bom? Então, nós estávamos perdidos no pecado, nós éramos estranhos à aliança da promessa, sabe? Nós não tínhamos mais esperança, sabe? Então, sem Deus no mundo, sabe? Nunca nós poderíamos achar o caminho, mas nós fomos trazidos ao sacerdote que é Cristo Jesus. E a pessoa que traz o leproso, ela não tem nome nesse versículo, sabe por quê? Porque ela aponta para o Espírito Santo. E o Espírito Santo nunca chama atenção para si mesmo, mas unicamente para Cristo Jesus. Aí tem um detalhe aqui, olha, para fora do arraial. O sacerdote então deveria sair fora do arraial para examinar o leproso, sabe? Então o Senhor Jesus, escute, vamos verificar o que aconteceu. O Senhor Jesus saiu, ele deixou a sua glória, ele veio nos encontrar onde nós estávamos. Era nós que necessitávamos de cura, nós não tínhamos como ir até onde ele veio até nós. A Bíblia fala em Mateus 8 que o Senhor saiu do acampamento dos judeus e veio para fora, onde estava o leproso. O Senhor pagou toda a nossa dívida fora do arraial. Foi aqui na terra, ele saiu do céu e veio para cá, onde nós estávamos confinados, sabe? A palavra de Deus em Hebreus 13:13, ela diz, olha, se o Senhor não saísse lá fora para encontrar o leproso, ele está dizendo, não haveria esperança para ele, pois por si mesmo nunca poderia entrar. Então escute, fora do arraial, o sacerdote deveria fazer o quê? Examinar o leproso, para ver se ele estava curado. O sacerdote não tinha poder para curar ninguém. Ele não tinha esse poder, mas ele poderia examinar, então somente examinar, se a lepra ainda estava lá. Isso, escute, aconteceu esse ritual por 1500 anos, foi o tempo. E o interessante que a gente pode perceber é que nunca houve uma cura. Ninguém foi curado, sabe? Nesse tempo, ninguém foi curado. Em todo o Velho Testamento, só há uma menção de cura de leproso. É o Naamã, né? Que nós vimos ele mergulhando lá as 7 vezes, não é verdade? Mas ele não era judeu, então, portanto, ele não seguiu esse ritual de purificação que eu estou falando, sabe? Debaixo da lei, ninguém foi curado da lepra. E o caso de Miriam, pastor? Ali foi diferente, porque ela não era leprosa, mas por um breve tempo ela ficou leprosa com o juízo de Deus, mas de imediato ela ficou curada. Deus mesmo mostrou para ela e tirou, sabe? Então, vamos só examinar aqui o versículo, observando a conexão entre o Antigo Testamento e olhando para Jesus. 2 aves puras. 2 aves puras. 2 aves são um tipo de Jesus. A primeira
uma aponta para a morte de Jesus e a outra aponta para a ressurreição do Senhor. Então as duas aves, elas estão apontando para o Senhor Jesus que veio do céu. Se nós olharmos, aves não voam, vêm de cima, elas apontam para Jesus que veio do céu. Está entendendo isso? Então a ave que é sacrificada, ela representa para o Senhor morto na cruz do Calvário, morrendo na cruz, derramando o seu sangue para lavar os nossos pecados. A outra ave molhada com o sangue é o Senhor Jesus em ressurreição. Essa ave agora ela é molhada com sangue e ela era solta, então ela apresenta para o Senhor Jesus, fazendo o quê? Ressuscitou e voltou para o Pai, inclusive está sentado à direita de Deus Pai, descansando até que os inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Olha o que está dizendo aqui, número 19, 18: um homem limpo tomará esopo e o molhará naquela água e aspergirá sobre aquela tenda e sobre todo o utensílio e sobre as pessoas que ali estiverem. Aí ele diz, como também sobre aquele que tocar nos ossos, ou em alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. Tá vendo? Ele está dizendo que o sangue ele faz essa purificação. É a maneira como, sabe, o nosso pecado é também purificado, é pelo sangue de Jesus. E a madeira do cedro, ela está dizendo que a madeira do cedro, ela aponta para a cruz do Senhor. As duas aves, elas apontam para Jesus, como eu estava falando, mas a madeira de cedro, ela aponta para a cruz, Jesus Cristo crucificando os nossos pecados. Então, somente a obra consumada da cruz, ela poderia nos redimir de todos os nossos pecados. Somente essa obra. Olha o que está dizendo, Êxodo 12, 22. Tomai um molho de esopo, molhai no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta, e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Então, nessa época, ele falou isso, tá vendo? O sangue estava protegendo quem? O povo do judeu, o povo israelita, vamos falar assim, lá no Egito. Então, morreu os primogênitos de todo mundo que não tinha a marca do sangue. Então, você pode declarar todos os dias, eu tenho a marca do sangue. Satanás não pode tocar na minha vida. E eu declaro isso porque existe sobre mim o escudo da fé, poderoso. Tá? A palavra da cruz é loucura. Coríntios 1,18, ele está dizendo, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, né, já vimos agora isso aí, né? Nós somos salvos do poder de Deus. Então, preste atenção, existia também um outro item que é o pano vermelho, um pedaço de pano vermelho, é o quê? Símbolo do sangue de Jesus. No Velho Testamento, o sangue de animais apenas cobria o pecado, como um pano é usado para cobrir uma mesa, um objeto, não é verdade? Mas hoje, na nova aliança, o sangue de Jesus, ele tira todo o pecado. Pastor, e o esopo? Esopo é um caniço com tipo uma esponja na ponta, né? Ele era usado no Antigo Testamento para quê? Para aspergir tanto o sangue como a água. Então, em Números 19, 18, estava dizendo que em um homem limpo tomará esopo. Nós já acabamos de ver esse versículo. Então, é isso aí. Então, na noite da primeira Páscoa no Egito, o sangue deveria ser aplicado com o esopo. Não é verdade? Nós vimos isso. Então, escute. O que isso significa, sabe? Salomão, ele discorreu sobre todas as palavras, o cedro do Líbano até o esopo que brota do muro. Então ele está dizendo o quê? Ele está falando sobre a fé, sabe? Por quê? Porque o cedro representa uma planta grande e o esopo uma planta pequena. Então o Senhor disse, ainda que a nossa fé seja pequena como um grão de mostarda, assim será suficiente para mover os montes. Olha o que ele está dizendo, 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Esse vaso de barro é nós. O Espírito Santo já habita em você, então já tem esse tesouro. Para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então o poder que emana de você, quando você abre a boca e declara, emana de Deus, porque Ele já te purificou na cruz do Calvário. Deus não exige que a nossa fé seja como grande demais. Ele exige só que a gente exercite a pequena fé que tem na gente. Porque Ele está dizendo, se um pecador apenas disser de todo o coração, Senhor Jesus, obrigado por morrer por mim, ele será salvo. Isso é fé. Então Efésios 5, 26 está dizendo, para que a santificassem, tendo-a purificado por meio da lavagem de água e da palavra. Então todas as vezes que você ouve a palavra de Deus e gera fé no seu coração, você está se santificando todos os dias. Então a vasilha de a vasilha de barro, a ave era morta dentro desse barro e todos os outros itens mencionados anteriormente era mergulhado no sangue lá na vasilha de barro. Não é verdade? Então nós percebemos o que agora?
O livro de 2 Coríntios 4:7, Paulo está dizendo que o nosso corpo é como um vaso de barro, sabe? Ele diz que o nosso corpo é como um vaso de barro. Então, isso certamente aponta para o fato de que Cristo se fez homem, sabe? Ele se fez homem. Apresenta para nós o próximo versículo. Você tem mais um versículo aí? Então vamos lá, eu vou estar apresentando aqui na Bíblia. Então, Hebreus 10:5 está dizendo: pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas o corpo me preparaste. Então escute, para finalizar essa mensagem: Jesus morreu em seu corpo e deu a vida da sua carne pelo mundo. Então, o corpo foi criado num ato sobrenatural de Deus. Sabe, ele veio de uma virgem, mas ele não é naturalmente gerado pela virgem, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Para quê? Para não ser literalmente filho, descendência de Adão. Então ele não é gerado de José com Maria. Não, ele é gerado pelo Espírito Santo. É o que a Bíblia diz. Para quê? Para ele não ter semente do Adão, porque a Bíblia garante que ele é literalmente sem pecado. Por quê? Porque ele, sendo sem pecado, ele foi literalmente aprovado por Deus, para que nós, aceitando Jesus como Salvador único e pessoal, nós possamos ter a salvação. Aleluia! E nesse momento eu quero orar pela sua família, finalizando essa mensagem de hoje e declarando que essa semana é abençoada, declarando que a sua família é abençoada, declarando que você tenha cura, declarando vida em abundância. Creia no Senhor Jesus, abra a boca e confesse a palavra. Para você ter cura, você crer que Jesus é a cura, é o curador. Então você abre a boca e diz: pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Toma posse disso e receba a sua cura. A Bíblia diz que você é rei e sacerdote. Abra a boca e declare coisas boas dentro da sua casa, na sua família, na sua vida, e tudo vai ganhar um novo rumo, uma nova história. Levante a mão para cá e receba. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que cada um que está ouvindo essa mensagem agora receba a tua visitação, receba a tua bênção, a tua unção, cada vez mais entusiasmo, e possa ter vida em abundância, Pai. E o Senhor diz na palavra, e cada um toma posse agora: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E eu declaro essa vitória e declaro sobre o nosso Brasil, sobre o nosso mundo, sobre as pessoas que necessitam da salvação em Jesus Cristo, em o nome de Jesus. Amém. Canal LPM Canaã. Uma palavra de graça e paz para a sua vida.